Olá, bem-vindo a esta aula. Eu me chamo Iolane Andrade, sou aluna de Engenharia de Software da Universidade de Brasília e hoje a nossa aula é sobre testes exploratórios. Mas o que é teste exploratório? James Bach define teste exploratório como uma abordagem de teste poderosa de aprendizagem simultânea. Bach acredita que todo testador já realizou o teste exploratório, mesmo que inconscientemente. O teste exploratório é o pensamento científico em tempo real. O teste exploratório está ligado ao ato da própria atividade de teste gerar informações para que novos testes possam ser gerados. Explorar é vagar de propósito em um determinado espaço com uma missão geral, mas sem uma rota pré-estabelecida. Explorar tem a ver com a aprendizagem e a experimentação contínua. O Swaybock, ele conceitua teste exploratório como ele é definido como o simultâneo aprendizado, design e execução de testes. Isso é, os testes não são definidos previamente em um plano de teste estabelecido, mas são dinamicamente projetados, executados e modificados. A eficácia dos testes exploratórios depende do conhecimento do engenheiro de software, que pode ser derivado de várias fontes: comportamento observado do produto durante o teste, familiaridade com o aplicativo, a plataforma, o processo de falha, o tipo de possíveis falhas, o risco associado a um determinado produto e assim por diante. Seis exemplos de contextos em que os testes exploratórios podem ser aplicados. Onde é necessário um feedback ou uma aprendizagem rápida do produto, quando não há disponibilidade de tempo para aplicações temáticas de teste, para auxiliar na investigação de fatores de riscos específicos, quando há a maior diversidade de testes, na realização de testes de regressão baseado em relatórios de defeitos e na construção de testes a partir da perspectiva do usuário, originando-se de um manual de usuário, por exemplo. O que podemos identificar nessa fase? Além de bugs funcionais, podem ser identificados problemas de layout, UX, regras de negócios que não estão claras e outros pontos relevantes para as próximas fases de teste. Vantagens. As vantagens versus as desvantagens. Vantagens do teste exploratório. Ele é muito usado quando existe pouca ou nenhuma documentação, quando ele pode aumentar a variação dos testes, criam novos cenários para testes e incentiva a discussão do time sobre os itens. Desvantagens dos testes. A sua eficiência ela depende, da experiência e habilidade do testador. Ela necessita de certa experiência do domínio e não devem ser levados como principal abordagem de teste. O Itachi destaca que o testador exploratório, eles não são livres de documentação. A diferença é que a abordagem exploratória, a documentação ela é gerada ao longo do processo, à medida que os testes são executados. Ele destaca também que as ferramentas de captura de tela e gravação de teclas são ideias para a geração de resultados, E um ponto importante também que o Itachi destaca nos testes exploratórios, ele afirma que a realização dos testes exploratórios sem uma boa orientação ou uma estratégia podem se tornar um risco e uma perda de tempo, pois os testes podem ficar vagando os testadores eles podem ficar vagando pelo sistema, procurando coisas a serem testadas e não obter sucesso.
E durante os testes exploratórios é muito comum usar algumas ferramentas, né, de captura de tela, de ferramentas de vídeo e registros de sessões exploratórias. A metáfora do turista de Whittaker. Whittaker é um autor bem famoso na área de testes exploratórios e ele fez essa metáfora aí para fazer uma alusão entre um viajante que se planeja e um testador de software. Mas antes de explicar melhor essa metáfora, vamos definir o que é metáfora em si. A palavra metáfora, ela vem do grego, né, que significa transferência. Sendo assim, a metáfora ela é uma figura de linguagem caracterizada como um recurso semântico explicável para transferir o significado de algo, realizando comparações abreviadas. Ela apoia o ponto de vista criativo do indivíduo da ótica operacional. Agora vamos falar da metáfora. Suponha que você esteja visitando uma cidade pela primeira vez. Londres, por exemplo. Tal cidade é grande, confusa para turistas novos, com muitas coisas para ver e fazer. Mesmo um turista com muito tempo e dinheiro teria dificuldades em observar tudo o que é oferecido pela cidade. O mesmo pode ser dito de um testador explorando um software complexo. Como um turista experiente decide o meio de transporte para visitar Londres? Como observar o maior número de pontos turísticos possíveis com o tempo disponível? Como participar da maioria das atividades com a menor perda de tempo entre elas? Como garantir que os principais pontos turísticos e paisagens foram visitadas? O que fazer se algo der errado? A quem pedir ajuda? É necessário contratar um guia especializado ou é possível visitar a cidade por conta própria? Necessita-se então de uma estratégia e uma série de objetivos a serem atingidos. Os objetivos, eles vão afetar como o turista planeja o tempo e determinar o que é imprescindível de ser visto. As características de um sistema dificilmente são independentes uma das outras. A metáfora do turista prega a decomposição com base em uma intenção ao invés da estrutura herdada da aplicação em testes. A metáfora do turista, apresentada por Whittaker, faz uma alusão a um turista que visita uma grande cidade, como Nova York ou Londres. Sem a preparação de um guia, é basicamente impossível conhecer a cidade em pouco tempo, pois são diversos bares, restaurantes, parques, galerias, entre outros lugares a serem conhecidos. Ou seja, é extremamente importante bolar uma estratégia para que o tempo seja bem aproveitado e guiar as decisões. O mesmo acontece com um testador bem preparado que deseja explorar softwares complexos, pois há a escolha da estratégia e as definições das metas. Da mesma forma que um turista tem que organizar o seu tempo para visitar determinados locais, o testador também irá organizar o seu tour pelo software. O testador irá selecionar uma combinação de características visando atingir algum objetivo específico. Requer que o número de características e funções da aplicação sejam combinadas de modo singular e dificilmente o mesmo resultado seria obtido se as mesmas características fossem testadas individualmente. Logo, as funcionalidades do software são organizadas em distritos sobrepostos visando sistematizar como um turista/testador visitará o software. O planejamento do teste do turista. Segundo o Whittaker, o primeiro passo antes de iniciar o planejamento de um teste de um sistema é decompô-lo em partes menores para facilitar a gerência dos recursos. Ao distribuir os recursos, o esforço de teste também é dividido e auxilia no acompanhamento do progresso.
A metáfora do turista sugere uma decomposição baseada na intenção e não em estruturas correlacionadas do aplicativo de teste. Isso faz alusão ao turista que, à medida que as férias se aproximam, se organiza com a intenção de ver o maior número de lugares no menor período de tempo possível. Assim como um turista, o testador também deve organizar sua execução. Um bom turista, ao planejar sua viagem, divide o destino em distritos, como o distrito comercial, distrito de entretenimento, teatro, entre outros. Dessa maneira, um testador de software pode dividir o sistema em distritos, seguindo um critério lógico. Assim, o Itaker ele propõe que as funcionalidades sejam separadas em distritos, podendo ser distribuída em distrito comercial, distrito histórico, distrito turístico, distrito de entretenimento, o distrito hoteleiro, o distrito decadente. E cada distrito apresentado, ele subdivide-se em tipos de tour, que eu coloquei aqui nesse esquemático, todos os tours que a gente vai falar a seguir. Bem, o primeiro distrito que nós vamos falar é o distrito de negócios. O distrito de negócios seria o local onde os negócios são realizados, onde existe a hora do rush em determinados horários, assim como o horário comercial em grandes centros comerciais. Para o software, seriam sistemas que dependem da inicialização e desligamento prontos para uso. No distrito de negócios, o Itaker propôs 7 tipos de tour. O primeiro tour é o tour guiado. Este tour ele se dispõe e se propõe a seguir o manual do usuário, basicamente. Neste tour, aqui, a descrição aí seriam os guias turísticos, eles frequentemente apresentam um grupo reduzido de opções selecionadas por especialistas. Os especialistas eles fornecem dicas aos turistas sobre como apreciar o local e aproveitar o máximo da visita. O artefato análogo, como eu falei, né, para testes exploratórios, seria o manual do usuário impresso online. Frequentemente, esse tour ele é chamado de Tour F1. Os passos. Não, primeiro eu vou falar o objetivo dele, né? O objetivo é executar cada cenário descrito do manual de forma mais fiel possível. Este tool ele avalia não apenas a habilidade do software em realizar o que é prometido, mas também a precisão do manual do usuário. E deve-se ficar alerta, pois desvios de funcionalidades e inconsistências no manual são relatados são problemas encontrados. Os passos, então, seria seguir o manual do usuário cuidadosamente, sem desviar do recomendado. O tour guiado ele implica em ler o manual e seguir os passos descritos, e quando ele descreve características e como são usadas, o testador tem que ficar atento e seguir essas recomendações à risca. O próximo tour que a gente vai falar é sobre o tour monetário. O tour monetário ele busca verificar a coerência das funcionalidades de uma versão demonstrativa do produto com as especificações do sistema. Se as características que fascinam os usuários correspondem ao local onde o dinheiro está, a equipe de vendas é que fornece as informações mais importantes para esse tour. A descrição para esse tour, né, dada por Itachi, é toda a cidade
que cobiça os turistas deve ter alguma razão para tal. Las Vegas possui cassinos, Amsterdã possui cafés, o Egito as pirâmides, o Brasil o carnaval. O mesmo ocorre com o software. Deve existir um motivo para comprá-lo. Se as características que fascinam os usuários correspondem ao local onde o dinheiro está, a equipe de vendas, como eu falei, ela é responsável aí por fornecer as informações mais importantes para o tour. O objetivo é detectar inconsistências entre o que é fornecido do produto aos clientes e o produto real que foi feito. E os defeitos detectados, eles podem, por esse tour, eles certamente são importantes, uma vez que são semelhantes aos que seriam detectados pelos usuários reais. Os passos para realizar esse tour seria sentar na frente, em frente aos vendedores do software, observar os vídeos de venda, acompanhar esses vendedores em visitas aos clientes e, para executar o tour, simplesmente seguir as demonstrações e procurar por problemas, correções ou a adição de novas funcionalidades podem fazer com que as demonstrações de vendas fiquem inconsistentes. O próximo tour que nós vamos falar é sobre o tour ao ponto de referência. A descrição. A orientação ela é fundamental para não se perder. Localize o ponto de referência que deseja atingir e siga o caminho desejado até chegar lá. Procure por outro ponto de referência na direção desejada e siga ele assim sucessivamente. No contexto de testes exploratórios, funciona do mesmo modo, procurando por pontos de referências e percorrendo esses pontos na ordem estabelecida. O objetivo desse tour é avaliar a interação entre diferentes características do produto quando executados em diferentes sequências. E os passos para realizá-lo seria escolher uma lista de pontos de referência antecipadamente, selecionando características chaves com base no tour guiado ou no tour monetário, por exemplo, e defina uma ordem para visitá-los, explore a explicação indo de um ponto de referência a outro até que toda a lista tenha sido visitada. E o último passo seria manter a lista de quais pontos foram visitados para se ter um mapa, né, da cobertura, permitindo o rastreamento do progresso. O próximo tour é o tour intelectual. Suponha que um guia turístico apresentando vários pontos da cidade a um grupo de turistas. No grupo existe um estudante com grande conhecimento histórico sobre um dos locais visitados. Este estudante constantemente faz perguntas extremamente difíceis para o guia. Ele não quer ser chato, mas a sua curiosidade combina com o seu conhecimento e pode causar problemas para o guia. O guia nunca trabalhou tanto sob pressão. Toda vez que abria a boca, o estudante lhe fazia uma pergunta difícil. Depois de algum tempo, o guia acabou admitindo que nunca havia vivido no local e que ele apenas tinha decorado um script que até então havia funcionado. O objetivo, então, desse tour certamente ele deve ser diferente para cada aplicação em teste, mas o objetivo ele é sempre o mesmo. Faça perguntas difíceis para o software em teste. Falhas na sua lógica e capacidade de processamento serão encontradas. E esse tool detecta tanto a presença de defeitos de alta prioridade quanto defeitos tolos. O tour FedEx, né, o correio, ele
é a empresa de entrega de pacotes. Ele recebe os pacotes, movimenta os pacotes entre diferentes centros de distribuição e os entrega no destino final. Nos testes exploratórios, ao invés de mover pacotes, pense em mover dados pelo software. Os dados eles são recebidos de entrada, armazenados e manipulados internamente em variáveis e estruturas de dados e finalmente são entregues como saída ao usuário. O objetivo então desse tour é identificar cada característica que influencia ou sofre influência no dado, do mesmo modo que a FedEx manipula os pacotes, esteja envolvido em cada estágio do ciclo de vida do dado. O objetivo é identificar possíveis pontos nos quais os dados são corrompidos em função do processamento realizado. Os passos, eles seriam o testador ele deve se concentrar nos dados e identificar entradas que são armazenadas e segui-las pelo software. O próximo tour é o tour fora do horário comercial, ou tour altas horas. Ele descreve, mesmo os negócios precisam parar em algum momento, né? Os turistas eles costumam ficar longe desses locais após o final do expediente. Para o testador, esse é o momento fundamental, nas altas horas, quando as características de dinheiro não são mais necessárias, muitas aplicações continuam a trabalhar. Tarefas de manutenção, armazenamento de dados e backup de arquivos costumam ser realizados. Algumas aplicações fazem isso automaticamente, outras o testador ele pode forçá-las e fazê-las. Esse tour ele lembra os testadores de fazê-las. O objetivo então é identificar falhas resultantes da execução dessas características e os passos envolvem identificar as funções que o software desempenha quando não está fazendo o trabalho principal e, caso exista, faça com que os mesmos sejam executados. O próximo tour é o tour coletor de lixo. Os catadores de lixo, em geral, eles conhecem bem as vizinhanças, muitas vezes melhor do que os moradores e os policiais. Eles percorrem as vizinhanças de maneira metódica, parando em cada casa por alguns segundos antes de se moverem. E devido à pressa, eles perdem pouco tempo em cada local. No caso do software, representa uma avaliação metódica em blocos. O objetivo desse tour seria cobrir determinado objetivo de forma metódica, passo a passo, não depender muito do tempo para isso e verificando as coisas mais óbvias. Então, os passos seriam escolher um objetivo, por exemplo, todos os itens do menu, todas as mensagens de erro ou todas as caixas de diálogo. Visitar cada um deles usando o menor caminho possível. Agora nós vamos passar para o próximo distrito, que é o distrito histórico. O distrito histórico, ele, no contexto de software, tem como objetivo testar software legado. Assim como existem lugares que foram cenários de eventos históricos e despertam o interesse de muitos turistas sobre o que aquele cenário tem a nos contar, o software também possui uma história a ser contada, em suas inúmeras versões, modificações e defeitos antigos. Para este distrito, o Itaker propôs 3 tipos de tour.
O primeiro tour é o tour ao bairro ruim. Toda cidade ela possui áreas em que os turistas não são aconselhados a visitar. O software também, ele tem áreas de código repletas de defeitos. A diferença, né, entre esses dois casos é que o turista ele não deve visitar, ao passo que o segundo é recomendado que o testador ele despenda tanto tempo quanto possível para essa área. O objetivo desse teste é concentrar esforços de teste em áreas com mais concentração de defeitos. E os passos seriam claramente, não é possível identificar quais características possuem mais defeitos antecipadamente. Então, à medida que o teste caminha, algumas características passam a apresentar mais defeitos do que outras. É importante registrar o número de defeitos encontrados por características, visando rastrear quais áreas do produto são mais problemáticas. E os defeitos eles tendem a se concentrar em partes críticas ou mais complicadas do código. Uma vez indicando um defeito, o tour coletor de lixo ele pode ser utilizado para explorar características próximas e verificar se a correção do defeito não introduziu novos defeitos. O próximo tour é o tour ao museu. Os museus com antiguidades, eles são áreas bem atrativas para os turistas. O código antigo também merece especial atenção dos testadores. Nesse caso, o código antigo ele representa código legado, e o código legado intocado são fáceis de serem identificados pela data da última modificação no repositório. Registros de alterações também podem ser consultados para identificar código antigo. O objetivo desse tour é, uma vez que o código legado em geral apresenta documentação pobre, alterações são difíceis de serem realizadas, revisadas e testadas, e também objetivo de garantir que as alterações recentes de um código legado tenham sido testados de forma justa, né? Os passos envolvidos, os testadores eles devem identificar o código legado que sofreu alteração recentemente e artefatos de código e executáveis também devem receber a atenção dos testadores. O próximo tour é o tour da versão anterior. Uma vez que o produto sofreu alguma alteração ou ele foi atualizado, os cenários da versão anterior e os respectivos testes eles devem ser reexecutados. Isso garante que aquelas funcionalidades que o usuário está acostumado, elas continuem funcionando. O objetivo desse teste é validar se uma versão atualizada do software continua a funcionar de forma consistente em relação à versão anterior. E os passos relacionados são identificar alterações realizadas, executar testes que validem se as funcionalidades necessárias permanecem, se as novas funcionalidades elas funcionam corretamente, se as que deveriam ser removidas realmente foram removidas e todo tour que não possa mais ser executado na nova versão deve ser cuidadosamente avaliado para garantir que nenhuma funcionalidade necessária tenha se perdido. Agora nós vamos falar sobre o próximo distrito, que é o distrito de entretenimento. Às vezes, o testador ele necessita de testes mais tranquilos, digamos assim, de serem executados. Os testes que envolvem características que não são as principais do sistema, mas que elas dão suporte, né, a essas características principais.
Então, assim como diversas vezes um turista ele necessita fazer passeios mais relaxantes, que não envolvam tanta reflexão, e essas características de suporte é importante garantir a integração entre elas, né, e que isso seja de forma consistente. O Itaker, ele propôs 3 tipos de tour para esse distrito. O primeiro tour que a gente vai falar dentro desse distrito é o tour do ator coadjuvante. A descrição dele, né? Independente do esforço dos vendedores, o cliente muitas vezes ele acaba se interessando mais por características periféricas do que as principais. O tour do ator coadjuvante ele encoraja aí o testador a concentrar-se nas características que compartilham a tela com as outras características que espera-se que sejam as mais usadas, né, pelos usuários. A simples proximidade dessas características com as principais faz com que outras se tornem atrativas para os usuários. Assim sendo, não se deve dar menos atenção a essas características que são menos importantes, digamos assim. Então, o objetivo desse tool é garantir que as funções consideradas secundárias funcionem corretamente e também interajam corretamente com as demais. Os passos a serem seguidos são: se um menu tem itens, é apresentado e o segundo item é o mais popular, escolha o terceiro. Enquanto alguns testadores se concentram nos itens principais, vire a sua atenção um pouco mais para a esquerda e para a direita, dando a devida atenção aos atores coadjuvantes do produto. O próximo tour desse distrito é o Tour ao Beco. Na visão da maioria dos turistas, um bom tour é aquele que visita locais populares. O oposto disso é visitar locais que nem todos gostariam de ir. Banheiros públicos, setor industrial, favelas. Os chamados por trás das cenas, em que demonstram como as coisas funcionam nos bastidores. Mapeando para os testes exploratórios corresponde a testar aquelas características menos prováveis de serem utilizadas e aquelas que são menos atrativas do ponto de vista do usuário. O objetivo, então, é exercitar características pouco exploradas do produto em testes e pode ser que sejam encontradas características que interajam entre si de modo não previsto, pois os desenvolvedores não anteciparam tal combinação dessas características em um único cenário. Os passos desse tour seriam: se a organização mantém um registro decrescente da porcentagem de uso de cada característica, esse tour se inicia por aquelas no final da lista. Se a organização registra cobertura de código, esse tour visa tentar criar testes para aquelas áreas ainda não executadas por nenhum teste. O último tour desse distrito que nós vamos falar é o tour noturno ou tour boêmio. Esse tour ele é para pessoas que apreciam permanecer até tarde nos pontos noturnos. A chave aqui é toda noite. Ou seja, o tour nunca deve parar. Sempre existe um clube a mais para ser visitado ou um último drink a ser tomado. Quanto tempo se pode durar nessas circunstâncias? É possível sobreviver ao tour boêmio? No teste exploratório, as questões elas permanecem as mesmas,
Quanto tempo a aplicação pode durar em execução? Por quanto tempo a aplicação consegue executar e processar dados antes de entrar em colapso? O objetivo, então, desse tour é desafiar o software inserindo dados, forçando leituras e escritas consecutivas dos valores das variáveis. A tendência é que em algum momento ele irá falhar. Descobrir erros de acesso à memória, corrompimento de dados, condições de concorrência, dentre outros, implica em executar a aplicação e não permitir que ela seja reiniciada. É necessário executar a aplicação por um longo período de tempo para que determinados testes apresentem os resultados. Os passos, então, desse teste seriam a lógica, né, por trás desse tool é nunca fechar a aplicação. Isso implica em utilizar as características do software continuamente e manter os arquivos abertos continuamente, conectar os recursos remotos e nunca desconectar. E com esses recursos ocupados, outros tools podem ser usados para explorar a aplicação continuamente. O próximo distrito que a gente vai falar é sobre o distrito turístico. Toda cidade com apelo turístico possui pontos para congregar turistas, locais repletos de lojas com souvenirs, restaurantes e outros, né, visando maximizar o consumo. Tour pelos tipos de distrito, eles são percursos curtos que visam comprar souvenirs. Então, isso é análogo a fazer um teste prévio com um propósito ali especial. Esse percurso, ele não serve para fazer o software funcionar, mas ele refere-se então a visitar as funcionalidades rapidamente, apenas para dizer que você passou por elas. O distrito, então, ele se refere ao ato de visitar as funcionalidades ainda não visitadas. Assim como existem turistas, né, que gostam de visitar pontos turísticos em cidades que eles ainda não conhecem. O Itaker propôs 5 tipos de tour para esse distrito. O primeiro tour do distrito turístico é o tour do colecionador. Sempre existem pessoas que gostam de fazer de tudo, né? Colecionar de tudo. Alguns visitam locais tirando fotos de tudo o que encontram, e outros, visitando a Disney, desejam encontrar todos os personagens dos desenhos animados. Outros visitam os supermercados provando todos os produtos em degustação. No contexto de teste exploratório, o testador ele é convidado a experimentar as coisas, ele esforçando-se a ser completo. O objetivo, então, desse tour é colecionar as saídas do software. Quanto mais saídas diferentes, melhor. E o objetivo também é visitar todo o local possível e documentar toda a saída obtida. Fazer o software produzir toda a saída que for possível. Os passos, então, seriam: esse tour ele costuma ser grande, então é melhor ser realizado por grupo de atividades. Então, divida as características entre membros de grupo e atribua determinadas saídas aos indivíduos específicos para realizar essa coleta. Quando uma nova versão da aplicação for produzida, todas as saídas produzidas pelas características alteradas devem ser desprezadas e os testes refeitos. Bem, o próximo tour que a gente vai falar é o tour do empresário solitário. Em geral, empresários eles viajam sozinhos. Eles costumam conhecer nas suas viagens o aeroporto, o hotel e o escritório, basicamente. Alguns empresários eles gostam de se hospedar em hotéis distantes do aeroporto para eles terem a oportunidade de conhecer
é um pouco mais a cidade visitada. Em termos de teste exploratório, os testadores podem ter bastante benefícios com esse teste, com esse tour. O objetivo do tour é visitar/testar as características mais distantes do ponto inicial da aplicação. A ideia mesmo é viajar o mais distante possível pela aplicação até que o destino seja atingido. Os passos que envolvem esse tour seriam, primeiro, se questionar qual a característica que demanda a maior quantidade de cliques para ela ser atingida. Selecione tais características e siga do seu modo até atingi-la. Depois se perguntar qual a característica que requer que se navegue pela maior quantidade de telas até que alguma coisa útil seja produzida. Então selecione-a e teste-a. Prefira os caminhos mais longos em detrimento dos mais curtos. O próximo tour que nós vamos falar é sobre o tour do supermodelo. Esse tour, ele não diz respeito às funções ou à substância, mas sim sobre a aparência e a primeira impressão. Pense nele como um tour que as pessoas bonitas fazem. O objetivo não é ser um tour com significado de grande aprendizado ou experiência. O objetivo é ser visto. Durante o tour do supermodelo, o foco ele não está na funcionalidade ou na interação real, e sim apenas na interface. O objetivo, então, é procurar por defeitos superficiais do produto do software, relacionados com a sua aparência, ou seja, sua interface e a forma como seus elementos são apresentados. Observe que os produtos de software que passem por esse teste, ainda assim, eles podem possuir defeitos graves. Entretanto, exatamente como um top model, né, um supermodelo, a aparência está impecável. Os passos, então, seriam executar o tool, né, e observar os elementos da interface e se perguntar, eles possuem uma boa aparência? Se questione também, estão renderizados adequadamente e com um desempenho adequado? Quando alterações são realizadas, a interface é recarregada adequadamente? Se suas cores são usadas com algum significado, eles estão consistentes? Os papéis internos estão consistentes com os botões e os controles posicionados de forma padronizada e adequada? A interface viola alguma convenção ou padrão? Bem, o próximo tour que a gente vai falar é o TOGAF. O TOGAF, ele seria relacionado a um termo que é o BOGOF, que é um acrônimo que significa Buy One, Get One Free, típico em promoções nos Estados Unidos e no Reino Unido. No contexto do teste exploratório, a ideia não seria comprar, mas sim o TOGAF, né? Test One e Get One Free. O TOGAF é um tour simples projetado para testar várias cópias de uma mesma aplicação, executando elas de forma simultânea. O objetivo do tour é identificar possíveis problemas de concorrência e compartilhamento indevido de recursos. E por que TOGAF? Se foi encontrado um defeito em uma cópia da aplicação, foi encontrado um defeito em todas as cópias da aplicação. Os passos, então, seriam: inicie o tour executando a aplicação. Em seguida, você começa a executar as outras cópias da aplicação e as outras, e assim por diante. Em seguida, faça-as trabalhar usando características que forcem cada aplicação a executar algo em memória ou disco. E tente fazer com que todas as cópias abram
abram os mesmos arquivos ou transmitam dados pela rede de forma simultânea. Bem, o nosso próximo tour é o tour pelo bar escocês. Os pubs em geral, né, eles são pequenos bares, nos quais em geral não estão localizados nos caminhos tradicionais. Existem determinados locais que ficam bem escondidos e dos quais só é possível chegar por meio de consulta boca a boca ou com auxílio de um bom guia local. Este tour se aplica a aplicações grandes e complicadas. O objetivo, então, é verificar se as características mais difíceis de serem encontradas no produto em teste funcionam corretamente. E os passos seriam: existem locais, né, nessas aplicações que você precisa descobrir como encontrar. Não significa que correspondem a características ou a funcionalidades dificilmente executadas, mas sim difíceis de serem encontradas. É importante identificar uma lista de tais características e definir casos de testes para executá-las. O truque é como encontrá-las, né? A procura ela deve se iniciar por buscas em grupos de usuários, user groups e blogs, além de despender um tempo considerável percorrendo as profundezas da aplicação. Agora vamos falar sobre um novo distrito, que é o distrito hoteleiro. O distrito hoteleiro, ele é um santuário para os turistas. Eles representam locais de descanso e conforto para relaxar. No contexto do teste exploratório, ele representa a oportunidade para o testador deixar de lado as funcionalidades primárias e características mais populares e dar a ênfase, né? A ênfase ela deve ser dada no teste de funções de apoio ou características secundárias em geral deixadas de lado ou ignoradas. O primeiro tour desse distrito é o tour pela chuva. Existem determinadas cidades ou atrações que em períodos de chuva eles devem ser evitados. Durante um passeio, quando a chuva começa a cair, a tendência é que o passeio seja interrompido. No teste exploratório, isso representa o uso do botão cancelar. O objetivo desse teste é identificar problemas no software relacionados com a sua não habilidade de realizar a limpeza do que foi iniciado. Em geral, arquivos permanecem abertos, dados são mantidos sujando variáveis internas e o estado do sistema pode se tornar inconsistente. Assim sendo, após pressionar cancelar, aguarde um pouco e verifique se a aplicação continua a funcionar corretamente. É natural que o usuário ele interrompa algumas ações e decida executá-las novamente. Os passos relacionados a esse tool são identificar uma lista de operações que consomem tempo para serem executadas, iniciar uma operação e interrompê-la. Por exemplo, inicia-se a busca de um determinado voo para cancelá-lo após ter iniciado. Ou iniciar a impressão de um documento apenas para cancelá-lo antes de terminar. O mesmo ele deve ser feito em todas as características que oferecem a opção cancelar, ou para aquelas que levam mais alguns poucos segundos para completar. Em toda a tela que existe um botão cancelar, pressione-a. Se não existir o botão cancelar, tente a tecla ESC, o botão de retorno do navegador ou até mesmo a combinação Shift F4 para interromper a aplicação, né?
tente também iniciar uma aplicação e iniciá-la novamente sem interromper a versão anterior. E, finalmente, uma vez cancelada uma determinada ação, tenha certeza de que ela pode ser reexecutada e completada com sucesso. Bem, o próximo tour que a gente vai falar aqui é o tour do preguiçoso. O tour do preguiçoso você encontra ele também como o tour do desinteressado. É por esse motivo que eu coloco sempre o nome original entre parênteses, para vocês não terem nenhum problema em pesquisar o tour depois. O tour do desinteressado, né, ou do preguiçoso, ele parte da ideia de que em um grupo de pessoas sempre existe aquela que é chata, que permanece o tempo todo com a cara fechada, demonstrando total descontentamento com o passeio e participando o mínimo possível das atividades. Nesses casos, o guia turístico ele deve trabalhar duro para tentar tornar o passeio mais atrativo para tal pessoa, tentando integrá-la ao grupo. Do ponto de vista do turista, isso é provavelmente perda de tempo. Para o contexto de teste, significa exatamente o oposto. Os desinteressados, né, os preguiçosos, eles podem ser testadores muito efetivos. A razão é simples. Mesmo que o testador ele não esteja fazendo muito, não significa necessariamente que o software não esteja. O tour do desinteressado ou do preguiçoso significa trabalhar o mínimo possível. O objetivo, então, é que o software ele deve processar valores padrões de forma adequada e deve executar o código de manipulação de campos em branco. Os passos relacionados são, em cada campo do formulário, aceitar todos os valores padrão, manter campos de entrada em branco, preencher os formulários com a menor quantidade de dados possível, nunca clicar em uma propaganda. Se existir uma forma de uma aplicação a outra, o desinteressado sempre faz pelo caminho de menor resistência. Bem, o último distrito que a gente tem a falar é o distrito decadente. O distrito decadente, ele refere-se a lugares desagradáveis e cheios de coisas ruins para os turistas, mas mesmo assim alguns optam por visitar. Para os testadores de software, são testes que precisam ser feitos para evitar que o usuário eles passem por momentos incômodos, né? O Itaker propõe 3 tipos de tour para esse distrito. Essas imagens aí, para quem não conhece, são as escadarias do Bronx, né? Seria um lugar que não é muito legal para um turista visitar, né? Por ser muito perigoso, mas que depois do filme do Coringa acabou sendo um local muito visitado pelos turistas para tirar fotos. O primeiro tour desse distrito é o tour do sabotador. O tour do sabotador ele tem a intenção de minar a aplicação em teste de todas as maneiras possíveis e em todas as oportunidades. Por exemplo, é solicitado uma aplicação ler um arquivo, então vem o sabotador e corrompe o arquivo ou apaga o arquivo antes de ser terminado a leitura. Ele faz a invocação de uma funcionalidade que consome muita memória quando a memória está com uma baixa quantidade ou a memória não está nem disponível. O objetivo, então, é procurar por defeitos no produto relacionados com a escassez ou a falta de recursos necessários para completar as ações solicitadas. Os passos, então, são fornecer a aplicação a executar forçar a aplicação a executar alguma ação, compreender quais os recursos são necessários para completar a ação,
remover ou restringir o acesso aos recursos de diferentes maneiras, o testador ele irá identificar que existem muitas formas de perturbar o ambiente de execução, adicionar ou remover arquivos, alterar as permissões de acesso, desconectar cabo de rede, executar outras aplicações no background, executar as aplicações em teste em máquinas com problemas conhecidos, usar ferramentas de injeção de defeitos, dentre outros. O próximo tour que nós vamos falar é o tour antissocial. O comportamento antissocial é inspirador do ponto de vista de teste, embora seja desagradável do ponto de vista do turista. Se um grupo toma uma direção, o antissocial toma a direção oposta. No tour antissocial, pretende-se fazer o oposto do que é esperado. O objetivo desse tour é fornecer os dados de entrada menos prováveis que tenham o menor significado ou até mesmo reconhecidamente inválidos, e eles visam avaliar o comportamento do software em situações fora do comum. Aí, os passos desse tour, eles já são subdivididos em 3 subtours, que é o subtour tour oposto, o tour arrastão e o tour do rumo errado. O tour oposto é executado fornecendo a entrada menos provável sempre que possível. A ideia é utilizar a entrada menos provável possível em cada campo de entrada específico, e o objetivo é testar a capacidade de tratamento de erros da aplicação. O tour do arrastão, nesse tour, devem ser usadas entradas que nunca deveriam ser fornecidas. Não se espera que um turista furte uma caneca de vidro de um pub, mas num arrastão isso é esperado. Assim sendo, a ideia é realizar coisas não só antissociais, mas absolutamente ilegais. Forneça entradas de tipos errados, formatos errados, muito longos ou muito curtos e assim por diante. Reflita sobre as restrições que podem ser associadas às entradas e procure violá-las. E o tour do arrastão? O tour do arrastão, o objetivo também é testar se as mensagens de erros são emitidas corretamente. Empregando esse tour, a não exibição de nenhuma mensagem de erro certamente representa uma falha no software. E manter um registro de possíveis mensagens de erro é importante para garantir uma boa cobertura desses testes. O tour do rumo errado, ele indica ao testador realizar os testes na ordem errada. A partir de um grupo de ações legais, combiná-las de modo a montar uma sequência ilegal da aplicação. Por exemplo, considerando o sistema de compras online, tente finalizar uma compra antes mesmo de ter colocado alguma coisa no carrinho, ou tente devolver um item antes de ter sido adquirido. Tente alterar as opções de entrega antes de completar a compra. E o objetivo é verificar se as sequências válidas de ação são impedidas. As sequências inválidas, na verdade, de ações são impedidas pelo software. Por fim, nós temos aqui o tour obsessivo-compulsivo. Esse tour ele faz com que o testador haja de forma compulsiva e obsessiva. Ele irá repetir, refazer, copiar, colar, emprestar a mesma ação várias vezes seguidas. O objetivo do tour é verificar o comportamento do software frente a entradas repetidas várias vezes. Desenvolvedores assumem que os usuários eles fazem tudo em uma determinada ordem. Em geral,
os usuários se enganam, precisam retornar e refazer novamente da forma que acharem mais conveniente e intuitiva. Então, os passos desse tour seriam identificar uma lista de telas, diálogos ou funcionalidades que se deseja visitar. O testador ele deve fornecer a mesma entrada várias vezes para se atingir o objetivo estabelecido e realizar as mesmas ações várias vezes. O nome do jogo é repetição. Bem, agora que nós terminamos de falar sobre os distritos e os tours, uma última coisa que a gente tem a falar é sobre os níveis de exploração em testes exploratórios. Um teste exploratório é uma maneira poderosa, e eficiente de testar o software, pois é possível integrar projeto, execução e análise de testes durante o processo. Existem diferentes níveis de teste, desde uma exploração livre a uma exploração baseada em script. E dessa maneira, são propostos 5 níveis de exploração, que são o estilo livre, o alto grau de exploração, o grau médio de exploração, o baixo grau de exploração e o totalmente com script. O estilo livre ou freestyle, o objetivo do teste ele é fornecido ao testador para que ele possa explorar o sistema livremente. No nível do alto grau de exploração, um ou mais grandes objetivos eles são fornecidos ao testador. Porém, o testador ele pode testar livremente também. No grau médio de exploração, são fornecidas um ou mais grandes objetivos, entretanto, são fornecidas restrições. Podem ser fornecidas fronteiras para limitar o trabalho do testador, como objetivos, prioridades, riscos, ferramentas ou funcionalidades que o testador precisa se concentrar e que precisam ser cobertas. O baixo grau de exploração, nesse nível de exploração são fornecidas informações e é necessário que alguns passos de teste sejam seguidos e o testador ele é incentivado a escolher os dados de teste a serem usados nas etapas de teste. No último nível tem o totalmente com script. Ele é um teste onde são fornecidos os passos de teste e os dados de teste ao testador. Dessa maneira, não sobra espaço para exploração. Bem, aqui nós chegamos ao fim da nossa aula sobre testes exploratórios. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para a construção dessa aula. Nós teremos ainda uma aula para tirar dúvidas no dia 14 de outubro. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.